Oi, meu nome é Tissó, meu sinal é Tissó. Aqui é o canal Sebastianismo Armorial, sejam bem-vindos. Dom Sebastião nasceu num momento muito delicado para a história de Portugal. O avô dele, o rei Dom João III, estava doente já fazia muitos anos e tinha uma grande preocupação em quem iria sucedê-lo no trono. O Dom João III e a Catarina da Áustria tiveram vários filhos, 9 ao todo, mas só 2 chegaram à vida adulta. A infanta Maria Manuela e o príncipe herdeiro, o Dom João Manuel. O herdeiro de Portugal também não tinha uma boa saúde e havia pressa para que o Dom João Manuel se casasse e tivesse filhos e desse herdeiros para a continuação da dinastia de Avís. A escolhida para a esposa do João Manuel foi a filha do Carlos V, a Joana. E os dois se casaram em 1552. Menos de um ano depois, ela ficou grávida, o que foi uma grande alegria para os portugueses. Mas em 2 de janeiro de 1554, o Dom João Manuel faleceu aos 16 anos. O povo português correu em peso às igrejas pedindo para que Deus desse um herdeiro a Portugal, já que a princesa Joana estava bem no finalzinho da sua gravidez. O milagre esperado finalmente aconteceu na manhã de 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Nasceu um menino saudável e que recebeu o nome do santo. Desde o primeiro dia, Dom Sebastião ficou conhecido como o Desejado, por causa de toda a esperança que cercou o seu nascimento. Tanto o rei quanto a rainha adoravam esse neto. Mas o Dom Sebastião ele não estava nem de longe pronto para reinar quando o avô morreu em 11 de junho de 1557. O novo rei tinha apenas 3 anos e precisava de alguém para governar no seu lugar. Então a rainha viúva, Dona Catarina, assumiu a regência. A rainha Catarina foi a pessoa mais influente na educação do Dom Sebastião. Isso ajudou a formar o caráter do rei. Porque Dom Sebastião foi uma criança muito esperta e cheia de energia, que não tinha medo de nada. Embora sempre tenha sido magro, o Dom Sebastião tinha muita força física. E ele era alto, loiro e considerado bonito. Os principais tutores que educavam Dom Sebastião eram padres jesuítas, e como resultado, o jovem rei se tornou extremamente religioso. Em 1568, Dom Sebastião foi declarado maior de idade aos 14 anos e assumiu o trono. Uma das suas primeiras medidas como rei foi a criação de bolsas de estudo para que pessoas sem recursos pudessem estudar medicina e farmácia na Universidade de Coimbra. Ele também demonstrou a sua preocupação com os seus súditos de além-mar, os povos originários do Brasil. Ele não só proibiu a escravização dos indígenas, como premiou aqueles que tinham ajudado a expulsar os franceses da Baía de Guanabara no ano anterior, na Batalha de Uruçu-Mirim. Uma lenda na época afirmava que o próprio santo, o São Sebastião, desceu dos céus para ajudar no combate contra os franceses. Por isso, a cidade que tinha sido fundada no local em 1565 foi rebatizada de São Sebastião do Rio de Janeiro.
1569, Lisboa sofreu com o surto de peste. A doença continuou reaparecendo durante séculos ao redor do mundo, e a capital portuguesa foi duramente atingida dessa vez, especialmente a população mais pobre. Dom Sebastião mandou instalar 2 hospitais para atender essas pessoas, com médicos trazidos de Sevilha para ajudar a enfrentar o surto. Mais tarde, por ordem do rei, foram criados vários recolhimentos para abrigar as crianças que ficaram órfãs por causa da doença. Posteriormente, Dom Sebastião criou em Évora o primeiro exemplar de uma instituição destinada a combater a fome nos períodos de colheitas fracas. Eles eram denominados celeiros comuns, que logo se espalharam por todo o país. Dom Sebastião, ele também se dedicou a reorganizar a legislação portuguesa. Ele pegou tudo que não fazia parte das ordenações manuelinas e ele reuniu as leis que foram feitas depois, criando o Código Sebastiânico. Ele também criou leis organizando as forças armadas e mais tarde o sistema judiciário. Tudo isso em apenas 10 anos. Não é à toa que o tão desejado se tornou um rei imensamente popular que conseguiu um feito raro, agradar tanto a elite quanto as camadas mais pobres e até mesmo os escritores. O Camões, o Luís Vaz de Camões, ele dedicou ao Dom Sebastião um dos poemas da sua obra-prima, Os Lusíadas, publicado em 1572. Mas logo depois do Dom Sebastião assumir o trono, ainda com 14 anos, a Catarina de Médici tentou negociar para ele se casar com a sua filha Margot. Mas o Dom Sebastião se recusou no começo porque ele achava que os franceses estavam fazendo muito pouco para combater o protestantismo. Mais tarde, Dom Sebastião começou a negociar o seu casamento com uma filha do imperador Maximiliano II do Sacro Império. Mas isso também não deu certo. Em 1577, ele decidiu pedir a mão de uma prima, Isabel, em casamento. Ela era filha do terceiro casamento do tio dele, o Filipe II da Espanha. As negociações continuaram devagar, porque nessa época Dom Sebastião estava mais preocupado com uma cruzada que ele queria fazer contra o reino do Marrocos, que era muçulmano. O sultão do Marrocos, o Maomé, ele tinha sido deposto por seu tio, Abdelmelek, com o apoio de tropas do Império Otomano. O Maomé foi pedir ajuda ao rei de Portugal para retomar o seu trono. E o Dom Sebastião enxergou aí uma oportunidade de lutar contra os infiéis que não seguiam o cristianismo e de interromper o avanço deles, dos otomanos, pelo norte da África, onde os portugueses tinham possessões. O Dom Sebastião decidiu liderar as tropas pessoalmente, apesar do perigo que isso representava, não só para ele, mas para a dinastia de Avis. Isso porque ele continuava solteiro e não tinha nem mesmo filhos bastardos. Nessa altura, o herdeiro mais próximo do trono era o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que logicamente, sendo um cardeal, não podia ter filhos legítimos. O herdeiro seguinte era o seu tio, Filipe II da Espanha. Dom Sebastião partiu com as suas tropas para a região de Lagos, no Algarve, em 24 de junho de 1578. Ele aportou em Arzila, uma cidade do norte do Marrocos que era dominada por Portugal, e ali se juntou com as tropas do Maomé. Só que, enquanto isso, Abdelmelek tinha conseguido reunir um exército enorme. Os dois exércitos se encontraram em Alcácer Quibir, junto ao rio Lucus, e acamparam em margens opostas.
Em 4 de agosto, tudo estava pronto para a batalha. As tropas eram lideradas pessoalmente pelos reis, o Dom Sebastião e o Maomé de um lado e Abd-el-Meleque do outro, com seus exércitos. A batalha ela foi relativamente rápida, durou 4 horas, mas foi extremamente brutal. Os marroquinos avançaram numa formação aberta para cercar os oponentes e foram recebidos com artilharia e tiros de mosquete. Depois disso, a cavalaria de Abd-el-Meleque alcançou facilmente os flancos portugueses. O Dom Sebastião tentava levantar a moral cavalgando de um lado para o outro entre os seus soldados. Enquanto isso, o Abd-el-Meleque não resistiu ao esforço da cavalgada de montar o cavalo e morreu. Mas os seus comandantes conseguiram esconder isso das suas tropas para não acabar com a moral delas. Logo ficou claro que os portugueses iam ser derrotados e Maomé tentou fugir, mas se afogou no rio. Segundo testemunhas, o inimigo então exigiu que Dom Sebastião se rendesse, mas ele se recusou, dizendo: a liberdade real só há de se perder com a vida. O restante do exército português se entusiasmou com as palavras do rei e partiu junto com ele para um novo ataque. Essa foi a última vez que viram Dom Sebastião com vida. O resultado foi um desastre de proporções épicas para os portugueses. Não só o rei desapareceu sem deixar herdeiros, mas morreu a flor da nobreza e aristocracia do país. Outros 15 mil soldados, entre cavaleiros e soldados, foram aprisionados e escravizados, e só 100 conseguiram fugir de volta para Portugal para contar toda essa história. O povo português continuou esperando que o seu rei voltasse a qualquer momento, especialmente quando vários nobres aprisionados começaram a ser libertados mediante o pagamento de resgate. Os valores entregues foram tão altos que quase levaram o reino de Portugal à falência. Havia uma esperança de que o Dom Sebastião estivesse entre essas pessoas resgatadas, mas o tempo foi passando e nada de nenhuma notícia boa apareceu. Enquanto o povo continuava aguardando a volta do rei, o cardeal Dom Henrique foi coroado com o nome de Henrique I de Portugal. Ele tinha 66 anos e era religioso. Quando Dom Henrique morreu em 1580, e assim chegou ao fim a dinastia de Avís no trono de Portugal. O rei Filipe II da Espanha foi coroado como Filipe I de Portugal, dando início à chamada dinastia filipina que levou à União Ibérica, que durou de 1580 a 1640. Esse desagrado com o domínio espanhol levou ao surgimento do sebastianismo, como ficou conhecido o movimento que acreditava que Dom Sebastião iria voltar e salvar Portugal dos espanhóis. Nos anos seguintes, várias pessoas começaram a aparecer afirmando que era o rei desaparecido, mas nenhuma conseguiu provar o que dizia. Essa elevação de Dom Sebastião à condição de mito fez com que o sebastianismo sobrevivesse ao fim da União Ibérica. Dom Sebastião, ele, assim como o rei Arthur, ele passou a representar um salvador da pátria, um líder que não morreu, mas que está adormecido numa ilha secreta e que vai voltar numa manhã de nevoeiro, no momento de maior necessidade, para resolver todos os problemas de Portugal. A crença no sebastianismo chegou ao Brasil com os jesuítas ainda no século XVI e também acabou entrando para o imaginário popular brasileiro. As histórias sobre o encoberto passaram a fazer parte do nosso folclore. Até o lugar onde Dom Sebastião estaria adormecido seria no Brasil, na Ilha dos Lençóis, no Maranhão. Na região, se acredita que ele pode aparecer na figura de um touro negro encantado com uma estrela na testa. Não é só no folclore que Dom Sebastião apareceu no Brasil. Ele influenciou movimentos messiânicos
como o de Canudos, no sertão da Bahia, que durou de 1893 a 1897. Em suas pregações, o líder, Antônio Conselheiro, afirmava que Dom Sebastião iria retornar para restaurar a monarquia no Brasil, já que ele via a república como um mal. Um abraço, até o próximo vídeo. E agora eu quero agradecer imensamente a uma pessoa muito especial. O Paulo Resutti. Este que está aparecendo aqui. Ele tem um canal aqui no YouTube, vão lá conferir a produção dele. Paulo, muito obrigado pelo áudio que pude usar para esse vídeo inclusivo. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam. E até a próxima!